A ansiedade faz muita gente comprar a casa errada. Eu estou aqui hoje no meu backyard para falar com você, porque eu não estou falando só de imóveis. O que eu estou falando aqui hoje é sobre decisões tomadas com medo, na comparação e na sensação de estar atrasado na vida. Por isso, um lugar assim, para trazer calma para controlar a ansiedade. Bem, tem gente que perde dinheiro porque confunde oportunidade com urgência. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lia Carminati, eu trabalho com real estate, investimento e desenvolvimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Mas o mais importante para mim não é vender casas. Eu acredito que uma decisão imobiliária, ela pode mudar uma vida e não só uma, mas gerações e criar legados. E é por isso que eu gosto tanto de falar não só sobre dinheiro, mas também sobre mentalidade, emoção e maturidade. Grande parte das decisões ruins não nascem da falta de inteligência, mas elas nascem na ansiedade. Eu diria talvez que na falta de inteligência emocional. E normalmente existem 3 medos por trás de qualquer decisão errada. O medo 1, eu diria que é o medo de ficar para trás. Todo mundo está comprando, todo mundo, meu amigo já comprou, minha irmã já comprou, meu amigo está investindo, já vi tal pessoa fazendo, e aí você se sente naquele lugar de estar ficando para trás. Isso faz com que pessoas acabem comprando simplesmente para acompanhar o outro, sem estar preparado. E isso cria um desespero, uma falta de preparo. Não faça isso. Medo de se perder ou perder uma oportunidade. No mercado imobiliário, isso acontece muito o tempo inteiro. Aquela casa vai vender, ou os juros vão subir, ou então você precisa decidir hoje. Gente, existem situações no mercado imobiliário, principalmente na área de investimento, que as pessoas querem forçar você a fazer uma oferta na mesma hora, no mesmo dia. Gente, sério. Maturidade faz com que você diga não para essas situações. E às vezes isso até pode acontecer uma situação aqui ou acolá que pode ser uma situação, uma oportunidade boa, mas a grande maioria das vezes isso não é verdade. Uma decisão em pânico normalmente vai custar muito caro depois. Medo 3, o medo de não conseguir novamente uma nova oportunidade. Tem muita gente que já aconteceu de ter traumas por perder uma oportunidade, que agora quando surge qualquer uma, ele quer pegar a qualquer custo. Gente, isso pode ser muito sério, porque isso pode ser uma grande furada. Porque mesmo sabendo no fundo que aquilo era uma furada, você age nessa impulsão, a partir desse medo. E isso pode não ter volta. E é aqui que muitas pessoas compram não pela visão, mas pelo medo. Eu já vi pessoas comprarem casas completamente erradas, porque estavam emocionalmente cansadas de procurar. Procuraram tanto que quando chegou uma casa que eles disseram, gente, não aguento mais, vou comprar essa mesmo. O que acontece? Depois de meses vendo o imóvel, elas compram aquele e depois se arrependem profundamente. Tudo que elas começam a perceber é que aquela casa não era ideal para elas. E aí, essas pessoas ficam frustradas, achando que comprar o imóvel não foi um bom investimento. Por que fizeram isso? Muitas vezes fazem isso porque elas só querem acabar logo com aquela situação. Não aguenta mais. Gente, a casa é uma das compras mais importantes da sua vida. Tá tudo bem. Você precisa entender que é um processo que precisa e exige uma certa paciência. E se o profissional que está com você não te dá essa segurança ou que deixa você ansioso, bem, que tal você procurar um outro profissional? Você não pode agir assim. Isso pode ser muito, muito perigoso para você. Porque quando uma pessoa age dessa forma, ela começa a ignorar várias red flags. Ela começa a ignorar a questão da localização, que não pode ser mudada, a questão de estruturas, que são muito importantes e podem causar um prejuízo muito alto. Ou ela ignora o próprio discernimento, se de fato aquela propriedade vai servir ao que ela deseja. Porque o que acontece? Emocionalmente, aquela pessoa já desistiu. Mas sabia que isso não acontece só com pessoas que estão comprando o imóvel pela primeira vez? Isso acontece também com investidor ansioso. Eu já vi investidores entrarem em deals ruins porque queriam muito entrar no mercado. Queriam comprar de qualquer forma. E como eu dizia muitas vezes, não, eles simplesmente saíram das minhas mãos e foram comprar com outras pessoas. Ou mesmo me fizeram comprar algo, mesmo eu dizendo, gente,
isso aqui não vai dar certo. Mas o meu papel aqui é sempre orientar. No final das contas, a decisão sempre vai ser ou do vendedor. Eu quero que vocês entendam o seguinte: riqueza não é construída na velocidade ou na ansiedade. Riqueza é construída na consciência da sabedoria. E isso implica em Bem, mas graças a Deus, eu também já vi muitas pessoas esperarem, se prepararem e encontrarem algo muito melhor. Porque quando você tem paz, você consegue discernir melhor. E isso sempre vai te conduzir a uma decisão mais certa. Nem toda urgência é oportunidade. E nem todo desconto é lucro. Nem toda casa barata vale o custo emocional. Uma boa oportunidade, ela não destrói a sua paz. Eu sempre digo isso. Quem crê, entende que existe um sinal na decisão certa. E esse sinal, muitas vezes, é a paz. A paz pode desafiar você, pode exigir coragem, mas ela nunca traz confusão. Por isso, um sinal de uma decisão madura sempre é a paz. Uma decisão madura também ela vem com algumas características. Clareza. Você entende que você está fazendo uma decisão baseada em fatos de análises de um profissional que está ajudando você. Outro, estrutura. Você entende que aquele deal, ele de fato tem uma estrutura correta. Outro sinal, o planejamento. Você já vem entendendo quais serão as consequências da sua compra, da sua decisão. E isso traz muita consciência. Já quando você vai fazer uma decisão com base na ansiedade, existem algumas características também. Uma delas é a pressão. Você se sente pressionado. Outra, nós já falamos aqui, é o medo. Lá no fundo existe o medo, pressionando a sua decisão. Outra, a comparação. Você está se comparando com alguém ou com alguma situação. Outra, a impulsividade. Você quer decidir na hora, sem pensar. Eu sempre digo, são decisões que você precisa muitas vezes dormir nelas. Outra, a necessidade de provar algo, ou para si ou para alguém. Bem, eu acredito muito que Deus não trabalha através da confusão. Existe uma diferença entre movimento e desespero. Muita gente acha que fé é agir rápido, mas eu vou dizer uma coisa para você. Fé, muitas vezes, é esperar. Esperar maturidade, esperar discernimento, esperar a emoção se alinhar. Mas não é só esperar, é esperar de forma sábia, tendo o auxílio de pessoas que vão te ajudar na decisão correta. Porque uma casa, ela não é só uma transação. Ela vai afetar totalmente a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua saúde emocional, paz financeira. Ela vai determinar grande parte do seu futuro. Por isso mesmo, quem constrói riqueza aprende primeiro a controlar a sua emoção. E isso vale para imóveis, para dinheiro, relacionamentos e tudo na vida. A inteligência emocional é a base de todo sucesso. Talvez hoje o que você mais precisa não seja correr atrás de um imóvel, de um investimento, da casa própria, mas talvez seja aprender a controlar as suas emoções, a estudar mais sobre o que é você estar estavelmente, emocionalmente preparado para viver essa nova fase. E se esse vídeo aqui falou com você, compartilha com alguém que está tentando comprar uma casa ou investir agora. Quem sabe essa pessoa está vivendo justamente um desses sintomas de querer comprar na ansiedade. Quem sabe ele precisa ouvir isso. Calma. Você está em paz? Você está em paz com o profissional que está ajudando você? Bem, eu me coloco aqui à disposição para você que queira comprar o seu imóvel, aprender a investir, ou mesmo simplesmente bater um papo sobre: será mesmo que eu estou emocionalmente preparado? Porque real estate, gente, não é sobre dinheiro, é sobre construção de patrimônio e amadurecimento, porque isso vai te conduzir a um crescimento financeiro estável, vai te gerar um legado para você e a sua família. Que, gente, eu, Lia Carminati, acredito que imóveis podem mudar patrimônios, mas a maturidade pode mudar gerações. Se você gosta desse tipo de conversa mais profunda sobre o real estate, dinheiro, maturidade e construção de vida, se inscreve no canal, porque eu acredito que imóveis podem mudar patrimônio sim, mas maturidade pode mudar gerações. E o meu objetivo aqui é ajudar você a construir um legado.